Olá, meu nome é Isabela e hoje discutiremos o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. O objetivo desta apresentação é oferecer uma visão abrangente sobre o ocorrido, partindo dos fatores que contribuíram para o evento até a análise de suas consequências. Além disso, passaremos pelas ações e desdobramentos que sucederam o caso, buscando entender o panorama atual e as lições deixadas pelo episódio. O rompimento da barragem do Fundão, sob responsabilidade da Samarco Mineração S.A., ocorreu em 5 de novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues. Este episódio é classificado como o maior desastre socioambiental do país, dada a magnitude de suas consequências. Além da perda irreparável de 19 vidas, o evento deixou cerca de 600 desabrigados e gerou impactos profundos nas esferas econômica e ambiental. O volume de rejeitos, estimado em 40 bilhões de litros de resíduos de minério de ferro, avançou na forma de uma onda que devastou comunidades como Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira. O rastro de contaminação seguiu o curso da bacia do Rio Doce, estendendo-se por centenas de quilômetros até atingir a foz, comprometendo ecossistemas e o abastecimento de diversas cidades ao longo do percurso. A tragédia de Mariana resultou de uma convergência de falhas estruturais, operacionais e de gestão. No âmbito da engenharia, destacam-se defeitos críticos no sistema de drenagem e vulnerabilidades intrínsecas ao método de alteamento para montante, que apresentava instabilidades desde a fase de construção. Esse cenário foi agravado pelo fenômeno da liquefação dos rejeitos e pelo acúmulo excessivo de lama em pontos sensíveis da estrutura, fatores que comprometeram severamente a estabilidade do maciço. Além das questões físicas, o desastre foi potencializado por uma gestão de riscos ineficiente, que falhou em monitorar e mitigar os sinais de alerta de forma adequada. No plano operacional, a ausência de um sistema de alerta sonoro eficaz, evidenciada pelo silêncio das sirenes no momento do colapso, impediu a evacuação preventiva dos trabalhadores e moradores, elevando drasticamente a gravidade das consequências humanas do evento. A tragédia de Mariana não foi apenas uma falha física de materiais, mas um colapso na governança e na cultura de segurança organizacional. Na engenharia de segurança de processos, entende-se que a camada de proteção administrativa deve atuar antes da falha mecânica. No caso da Samarco, houve uma negligência sistemática em relação aos sinais de saturação e instabilidade da barragem, que já apresentavam anomalias muito antes do rompimento. A priorização da continuidade operacional e da redução de custos em detrimento de investimentos em segurança robusta demonstra uma falha de compliance, onde protocolos de risco foram flexibilizados, resultando na incapacidade de prevenir um evento de tamanha magnitude. O rompimento da barragem resultou em consequências humanas trágicas, marcadas não apenas pela perda de vidas, mas pelo deslocamento compulsório de comunidades que viram sua infraestrutura e moradias serem completamente destruídas. Esse cenário gerou um isolamento geográfico imediato e um estado de vulnerabilidade social que se estende por toda a área afetada. No aspecto biológico, observou-se uma degradação sistêmica de larga escala, com a fragmentação de ecossistemas e a supressão de vasta vegetação nativa em áreas de preservação permanente, o que afetou severamente a fauna silvestre, os animais domésticos e as atividades de criação local. A vida aquática sofreu um impacto crítico, com a mortalidade em massa de diversas espécies ocorrendo justamente durante o período de reprodução, o que inviabilizou a atividade pesqueira e comprometeu a subsistência de inúmeras famílias. Além disso, o desastre afetou a segurança energética da região ao atingir usinas hidrelétricas e alterou de forma drástica os parâmetros de potabilidade e disponibilidade da água para consumo. Sob a perspectiva técnica e geoquímica, a força da enxurrada foi capaz de revolver sedimentos profundos dos cursos d'água, colocando novamente em suspensão metais pesados que já estavam depositados no leito. Esse fenômeno não apenas agravou a turbidez da água, mas ampliou bastante os riscos de contaminação e os desafios para a recuperação da bacia a longo prazo. Imediatamente após o rompimento da barragem, a resposta inicial foi marcada por graves falhas de comunicação
e medidas governamentais de emergência. Como o alerta sonoro não foi acionado, os moradores dos subdistritos precisaram ser avisados precariamente por telefone sobre o risco iminente. No âmbito político, o governo de Minas Gerais instituiu a Força Tarefa Decreto número 46.892/2015 para avaliar os danos, enquanto os diretores das empresas envolvidas, como a Vale e a Samarco, realizavam pronunciamentos públicos sob intensa cobertura da mídia nacional e internacional. Para gerenciar os impactos, a Samarco estabeleceu canais de comunicação digital e iniciou ações de assistência financeira e técnica, enfrentando paralelamente multas de R$ 250 milhões e a atuação rigorosa do Ministério Público em defesa dos atingidos. Em 2016, a criação da Fundação Renova, por meio de um termo de transação e ajustamento de conduta, alterou a dinâmica da gestão de crise. A entidade passou a atuar como principal intermediária nas ações de reparação e reassentamento, o que, na prática, evitou a associação direta e imediata das marcas Vale, Samarco e BHP Billiton ao desastre. No entanto, essa gestão de imagem continuou sob escrutínio jurídico, culminando em 2024 na condenação das empresas e da própria fundação por realizarem campanhas publicitárias consideradas autopromocionais sobre o processo de reparação. O rompimento da barragem do Fundão foi o principal catalisador para uma reforma profunda na legislação minerária brasileira. O impacto foi tão severo que forçou os órgãos reguladores a reavaliarem a segurança de todas as estruturas no país. A principal mudança foi a proibição definitiva das barragens construídas pelo método a montante, que é a técnica mais barata, porém a mais estável para o armazenamento de rejeitos. Novas leis, como a Política Nacional de Segurança de Barragens, tornaram-se mais rigorosas, exigindo planos de ação emergenciais mais complexos e sistemas de alerta que funcionem de forma autônoma, visando evitar que falhas de comunicação se repitam. 10 anos depois, ainda não houve condenação criminal definitiva dos responsáveis pela tragédia, que matou 19 pessoas e causou ampla destruição ambiental e social. O processo judicial segue em andamento devido a recursos e anulações que atrasaram o julgamento, enquanto muitas ações de reparação ainda não foram concluídas. Comunidades como Bento Rodrigues continuam aguardando a finalização do reassentamento, e os impactos ambientais no Rio Doce permanecem como um dos principais legados do desastre. Em 2024, a Justiça acabou absolvendo as empresas e os diretores envolvidos. O argumento foi que não dava para apontar exatamente quem foi o culpado individual por cada falha, embora o Ministério Público bata na tecla de que o erro foi da empresa como um todo, já que eles sabiam dos riscos de a lama virar água. O grande problema aqui foi o tempo. Como o processo demorou demais, vários crimes já prescreveram. Ou seja, mesmo que quisessem punir agora, o prazo passou. No lado do dinheiro, as mineradoras fecharam um novo acordo de R$ 170 bilhões no ano passado para tentar consertar o que a fundação anterior não deu conta. E como a justiça aqui no Brasil está devagar, muitas vítimas foram buscar socorro em tribunais lá fora, como na Inglaterra, para tentar conseguir o respeito e a indenização que ainda esperam por aqui. O relatório da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados revela que as consequências do desastre em Mariana ultrapassam os danos ambientais, configurando uma crise humanitária contínua e profunda. Um dos pontos mais críticos destacados pelo documento é a violação sistemática do direito à saúde e ao saneamento básico. Moradores de diversas regiões atingidas desenvolveram patologias crônicas, como doenças de pele, devido ao contato direto com resíduos tóxicos, enquanto o acesso à água potável permanece comprometido, sem que haja suporte financeiro estatal ou privado suficiente para os tratamentos médicos necessários. No âmbito social e econômico, o relatório aponta que a destruição da agricultura familiar e de pequenas economias locais gerou um estado de vulnerabilidade generalizada. O direito à moradia e à convivência familiar foi severamente impactado. A dispersão de vizinhos e parentes por diferentes abrigos e cidades vizinhas resultou no rompimento de laços comunitários históricos, que eram fundamentais para a rede de apoio dessas populações.
Este cenário é agravado por um sentimento constante de medo e insegurança, já que muitas famílias ainda vivem sob a incerteza de novas falhas estruturais na região. O documento também dedica especial atenção à questão de gênero, evidenciando que as mulheres foram mais prejudicadas pelas falhas na reparação. Como muitas exerciam atividades informais ou de subsistência ligada à terra e ao rio, elas compõem a maioria das pessoas que não receberam qualquer tipo de indenização ou auxílio financeiro, ficando em uma situação de dependência extrema. Por fim, o relatório critica a omissão do poder público e aponta que decisões judiciais favoráveis às empresas têm dificultado a reconstrução das vidas dessas famílias, tornando as indenizações pagas até então insuficientes para garantir um recomeço digno. Um dos pontos mais alarmantes discutidos em audiência pública na Câmara dos Deputados diz respeito à toxicidade da lama que atingiu a baía do Rio Doce. Segundo o especialista em toxicologia aquática Adalto Bianchini, o material vazado da barragem do Fundão não é composto apenas por sedimentos inertes. Ele carrega concentrações perigosas de metais pesados. Análises realizadas em algas da região revelaram níveis de arsênio, cádmio e chumbo até 10 vezes superiores aos encontrados em áreas de preservação ambiental. Este dado é crítico, porque esses metais entram diretamente na base da cadeia alimentar. Micro-organismos e peixes absorvem esses elementos e, através do processo de bioacumulação, a contaminação chega aos seres humanos que consomem a fauna aquática local. O risco principal é a exposição prolongada. O chumbo e o arsênio, por exemplo, são metais com potencial cancerígeno comprovado e podem causar danos irreversíveis à saúde humana ao longo dos anos. Devido à extensão da área atingida, a remediação em mar aberto é extremamente complexa, o que torna urgente o investimento em tecnologias de biorremediação e num monitoramento biológico rigoroso e de longo prazo para mitigar os efeitos dessa contaminação na saúde pública. A recuperação do Rio Doce apresenta um dos maiores dilemas da engenharia ambiental contemporânea. A presença de metais pesados decantados no leito do rio cria o risco da ressuspensão de contaminantes. Intervenções mecânicas para a retirada física da lama podem ser mais prejudiciais do que a manutenção do sedimento no local, pois o revolvimento do material espalha novamente metais tóxicos, como arsênio e chumbo na coluna d'água, reiniciando o processo de contaminação. Portanto, a engenharia atual foca em técnicas de fitoextração e biorremediação, que tentam estabilizar quimicamente os rejeitos sem mobilizar fisicamente a massa de lama depositada. O desastre em Mariana evidenciou a urgência de uma reestruturação profunda nas políticas de segurança de barragens, exigindo medidas preventivas muito mais rigorosas. No campo técnico e operacional, é imprescindível a implementação de vistorias periódicas de alta precisão para a detecção precoce de anomalias estruturais, além da revalidação criteriosa das licenças de operação com base no cumprimento estrito das normas técnicas vigentes. Mais do que apenas cumprir protocolos, torna-se vital o respeito absoluto aos laudos de engenharia que apontem riscos, garantindo que qualquer sinal de instabilidade resulte em intervenção imediata. Além disso, a segurança das populações circunvizinhas deve ser priorizada através da obrigatoriedade e manutenção permanente de sistemas de alerta sonoros eficazes, integrados a planos de evacuação e contingência que sejam testados e compreendidos pelas comunidades. No âmbito institucional, faz-se necessária uma fiscalização mais assertiva e independente por parte das autoridades competentes, acompanhada de uma política de comunicação transparente. Essa transparência é fundamental para que as comunidades localizadas em zonas de autossalvamento tenham conhecimento real dos riscos e estejam preparadas para agir em situações de emergência, mitigando, assim, o potencial de novas tragédias humanas e ambientais. Para a elaboração deste trabalho, foram consultadas fontes confiáveis, incluindo reportagens, documentos oficiais e materiais institucionais relacionados ao desastre de Mariana, que serviram de base para o levantamento das informações apresentadas. Em conclusão, o rompimento da barragem do Fundão serve como um alerta crítico sobre como a negligência em falhas estruturais
operacionais e de gestão de riscos, pode resultar em catástrofes de magnitude global. O evento demonstrou que a ausência de protocolos preventivos rigorosos gera impactos que transcendem o momento do colapso, perpetuando danos sociais e ambientais que persistem mesmo após anos do ocorrido. Esse cenário reforça a urgência de uma fiscalização estatal mais incisiva e do cumprimento estrito de normas técnicas de segurança. Mais do que isso, o desastre de Mariana evidencia que a responsabilidade socioambiental das empresas deve ser um pilar central e inegociável da operação, sendo a única via para garantir a segurança das comunidades e a preservação dos ecossistemas em atividades de alto impacto.